Então, fala nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. Flamengo que ganhou mais uma vez aí do Botafogo, dessa vez foi valendo o título aí, né, da Supercopa. Os botafoguenses estão inconformados, é o que nós vamos ver aí neste vídeo. Então já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nada. Então, sem mais delongas, vamos direto pro corte, galera. Olá! Estamos começando mais uma live no setor visitante, nosso pós-jogo. Hoje, o Botafogo decepcionou, uma atuação terrível, escapou de tomar uma goleada, né, do Flamengo igualar pelo menos aquele 4-1 do Campeonato Brasileiro. Um dos piores jogos que eu vi desse novo Botafogo. 3-1, ficou barato, a gente conseguiu ali descontar no finalzinho com o Patrick de Paula, mas o Flamengo teve oportunidade para fazer 4 até 5, né? Irreconhecível. E a gente entende algumas questões, né, para essa atuação fraca do Botafogo. Tem a questão da preparação. O Flamengo, a gente falou aqui várias vezes, era favorito e o Flamengo chegava uma condição física melhor. O Botafogo se reapresentou depois. O Botafogo fez o seu primeiro jogo contra o Fluminense. Muitos jogadores fizeram ali 90 minutos numa quarta-feira, e aí depois, no domingo, com campo pesado, uma coisa que a gente também já tinha falado, é óbvio que eles iam sentir. Mas hoje foi uma partida muito ruim, taticamente, individualmente. O Botafogo não conseguiu entrar no jogo. O Flamengo subiu a marcação e o Botafogo não conseguia sair com toque curto, e quando tentava esticar, errava tudo. A bola sempre batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. E eles foram criando várias oportunidades. Hoje uma noite desastrosa do Lucas Alter. Ele falha aí, pelo menos em 2 gols. O segundo, até não achei uma coisa assim tão gritante, mas o terceiro é sacanagem. O primeiro é uma irresponsabilidade. Estou até com medo agora do Vitória dar para trás e não contratar, né, esse zagueiro que sai do Botafogo, se Deus quiser, sem deixar saudades. Eu acho que a atuação é um reflexo da importância que o Botafogo deu, ou a falta de, né, porque o Botafogo não deu importância nenhuma para essa Supercopa internamente. A gente viu ali a entrevista do John Textor no, se não me engano, na Placar, né? Tava o José Ilan, o Medeiros, e aí o José Ilan faz uma pergunta para ele, fala, daqui a 2 semanas vocês vão ter a Supercopa, vocês estão sem treinador, muitos jogadores saindo e tal, e ele falou, não é que a gente não queira ganhar, a gente quer, mas no nosso entendimento o campeonato começa, a temporada começa em abril, e a gente não vai sacrificar aqui os processos para trazer alguém agora por trazer, eu tenho que estar muito certo da minha escolha. Então o Botafogo jogou com o que tinha não era suficiente, e para completar, né, a gente ainda tem esse técnico que a cada contato com os jogadores o time piora, é impressionante. Com o Sub-23 era assim, com o profissional começa o jogo, o Botafogo muito mal, aí tem uma parada da chuva, e aí o time volta pior, aí tem um intervalo, volta pior ainda. É um negócio inacreditável. O Botafogo com um buraco ali no meio campo, os jogadores muito expostos, né? O Barbosa ali meio perdido, tinha que fazer cobertura toda hora ali no lado esquerdo, o Telles estava mal, o lado esquerdo do Botafogo estava muito mal, o Matheus Martins uma noite bem abaixo do que a gente está acostumado, Savarino não jogou bem, e volto a dizer, tudo isso é compreensível por esse momento, mas eu acho que se a gente tivesse um treinador, alguém mais experiente, o Botafogo até poderia perder, mas não dessa maneira. Para mim foi uma atuação vergonhosa, não tem o que dizer assim diferente, foi uma atuação vergonhosa, e a gente escapou de tomar um esculacho do Flamengo para esquecer tudo que a gente fez no ano passado, que a gente ficou aqui tirando onda, 6-1 no agregado, 4-1, fair play, o 4-1 doeu demais, e os caras iam meter numa final um 4-1, ou um 5-0, um 5-1. Graças a Deus, o 3-1, né, acho que ficou ali pra gente de bom tamanho, tendo em vista ali tudo que aconteceu. Eu tava até falando com os amigos, né? Tinha um amigo meu, putaço. Porra, mais uma vez o Leiria demorou até os 30 minutos para fazer a primeira substituição. Isso eu coloco na conta do Texton, porque
Enquanto o Flamengo substituía e colocava jogadores que mantinham o rendimento dos titulares, dos que entraram no jogo de início, o Botafogo não tinha ali peças confiáveis para mudar a partida, principalmente do meio-campo para frente. O Botafogo precisa agilizar, o Botafogo tem uma recopa e eu acho que o torcedor entende que ganhar e perder faz parte do esporte. No esporte você ganha, no esporte você perde. Agora, tudo depende de como você perde e como você ganha. Boa noite, gente. Boa noite, Depp. Boa noite para a galera que está nos assistindo. Uma derrota muito chata, né? Uma atuação, eu acho, lamentável. E aí eu acho que isso tudo a gente tem que pôr na conta também da visão que o Textor tem do calendário e entender certas coisas. Poderia acontecer o que aconteceu hoje. E, cara, eu sou muito realista. Quando a gente ganhou de 4-1 dos caras, eu falava que era para ser 8, eu, infelizmente, sou obrigado a dizer que até ficou barato o 3-1. Porque a atuação foi muito ruim. Muito ruim. Você teve ali apenas uma ou duas chances nossas ali, o chute do Alex Telles do travessão e tal. O time, assim, segundo jogo parecia assim, é uma pré-temporada, o segundo jogo nosso vai ser contra o nosso maior rival. E que está mordido, porque perdeu com a gente, que já vinha jogado jogos lá na Flórida, fez uma pré-temporada um pouquinho melhor que a gente, tem um time hoje mais pronto, tem treinador e tem elenco. A torcida do Botafogo. Boa noite para todo mundo. Aconteceu o que esperávamos? Acho que não, tá? Nenhum botafoguense esperava perder para o Flamengo do jeito que perdeu. A sensação que eu saio desse jogo é a mesma sensação que os flamenguistas saíram lá do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu por 4-1, mas nós saímos com com a possibilidade, né? A gente falava, cara, o Botafogo perdeu uma grande oportunidade de ter feito 6, 7 gols no Flamengo. O Botafogo foi muito cabaço. O Botafogo poderia ter enfiado uma goleada histórica no Flamengo. E hoje a mesma coisa. Os flamenguistas saem com a sensação que eles poderiam ter ganho a gente de 5, 6. Só tem uma grande diferença. O jogo do Botafogo contra o Flamengo valia 3 pontos. O jogo de hoje valia uma taça. Valia uma taça. Tá? E será que o John Textor ele vai aparecer para falar alguma coisa? Tá? Realmente a temporada começa em abril? Não, não começa em abril. A temporada já começou. Porque hoje o botafoguense ele tá puto da vida com o que ele viu. Tá? A enquete que eu tô fazendo, pessoal, é o maior erro, tá? Todos ali são erros. Todos são erros. É o maior erro. Agora, eu gostaria de perguntar pro Textor, ele não vai me responder. Tá? Eu gostaria de perguntar pro Textor o seguinte. Vamos dizer que o John Textor esteja aqui. Vamos dizer que o John Textor esteja assistindo a minha live. Tá? Textor, o Lyon ele foi quase campeão da taça da França, da Copa da França, não sei como é que diz ano passado. Perdeu, foi vice-campeão, né? Tá? Mas vamos parar para pensar. Imagina se o Lyon ele vence a Copa da França, né? E ele disputasse a Supercopa da França no início da outra temporada. Será mesmo que ele permitiria que o Lyon, né, fosse jogar uma final contra um Paris Saint-Germain, uma Copa valendo troféu? Será que ele permitiria que o Lyon fosse sem 2 grandes destaques do time e sem um técnico? O time fizesse toda uma pré-temporada com um técnico interino? Eu queria perguntar isso para ele. Será que ele me responderia? Porque é isso que ele fez com o Botafogo. Tá? A pré-temporada do Botafogo ficou escancarada hoje. Claro, gente, o time do Flamengo teve 7 dias a mais de preparação. 7 dias a mais de preparação, o time do Flamengo fisicamente estava melhor, fato. Mas o time do Botafogo
hoje estava irreconhecível. Eu não estou falando do Lucas Alter. O Lucas Alter é uma página à parte. A gente vai ter que conversar sobre o Lucas Alter. Eu só peço a Deus que o Vitória não desista do planejamento. Tá? Não desista do planejamento. Mas a atuação do Barbosa hoje, a atuação do Alex Telles, cara, a atuação do Gregory, do Marlon Freitas, a atuação do Savarino, a Matheus Martins, eu te falo que é preocupante. Muito abaixo. O time do Botafogo todo desorganizado. Lembra que eu falei com vocês o seguinte, que se o Botafogo ganhasse hoje, o Carlos Leiria, ele não seria efetivado. Se o Botafogo perdesse hoje, um jogo normal, tá? O Leiria, ele não seria efetivado. Quer dizer, o Leiria não seria demitido se o Botafogo perdesse um jogo normal. Então, para ele, era fazer o menos possível. Só que eu não vi o Botafogo do ano passado. Tá? E outra, porra, ele é técnico, cara. Ele tá ali. Então, que ele chegasse e falasse, ó, gente, eu não tenho condição de estar na beira do campo. Eu não me sinto preparado. Porque ele não viu o Botafogo. Eu não estou falando de um técnico interino, exemplo, o Fluminense. O Fluminense tem o Marcão. O Marcão é um técnico interino no Fluminense há muito tempo, então conhece os jogadores. Eu não estou falando daquele que era do Vasco, o Rafael, alguma coisa, que era técnico do Sub-20, mas estava no Vasco. Eu não estou falando eu estou falando de um cara que chegou na metade de outubro. O cara não viu um treino do Botafogo. Quando ele chegou na metade de outubro, ele jogou o fim do Sub-20, do Brasileiro Sub-20, ele jogou o Sub-23 e botaram ele para trabalhar no Botafogo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Lucas Alter, ele terminou o ano passado como a quinta opção da zaga do Botafogo. O Botafogo tinha o Bastos, o Botafogo tinha o Alexander Barbosa. Perfeito? Tá? O Botafogo tinha o Adrielson. Ok. E o Botafogo tinha o Marçal. Botafogo e São Paulo. Quem foi o zagueiro? Foi o Marçal. Tá entendendo? Então, o Lucas Alter, ele mostrou que ele não é confiável. E o Lucas Alter hoje, ele fez merda no primeiro gol, ele fez merda no segundo gol, e ele fez merda no terceiro gol. Como é que você não tira o Lucas Alter do jogo? Você tem o Danilo no banco. Tá? Porra, você não poderia chegar pro Danilo e falar assim, Danilo, tô precisando de você. Tô precisando de você. Quebra um galho pra mim na zaga. O Lucas Alter tá mal. O Lucas Alter não tá bem. Mas não. O cara ficou calado. Ele ainda deu sorte, porque a primeira opção de volante que ele colocou foi o Patrick de Paula. Então o Patrick de Paula pulou o Danilo Barbosa e o Alan. Acho que o Patrick de Paula fez um gol. Abafou um pouco. Tá? Sinceramente, o Carlos Leiria, ele não pode amanhã treinar esse time. E o Textor, ele vai continuar sumido? Ele vai continuar desaparecido? E agora, uma coisa que me incomoda, eu sempre falei, não estou falando por causa da derrota de hoje. A comunicação do Botafogo. O Botafogo não se comunica com a sua torcida. A pergunta que não quer calar. O Bastos não tinha condição de jogar meia hora, porque nós tínhamos o Bastos. No banco. E o Lucas Alter fazendo merda atrás de merda. Ou ele não viu que os 3 gols foram em cima do Alter. E o Bastos não poderia entrar para jogar meia hora. É muita coisa que a gente se pergunta, cara. Muita coisa. Depois não reclamar da torcida. Porque a partir do momento que o Textor fala que a temporada do Botafogo começa em abril, o que ele quer dizer para a torcida? Textor, tem que aparecer. Tá? Não pode só aparecer na fase boa. Tu tem que aparecer, irmão. Isso é uma opinião, beleza?
Deixa eu ler aqui alguns superchats. Douglas, Lucas Alter, sai do meu Botafogo, pelo amor de Deus. Todos os jogos valendo que esse cara jogou, perdemos ano passado. Será que esse técnico não viu os jogos? Então, não viu os jogos, Douglas. O problema é que ele tinha que ter visto, nem que fosse por tape, por vídeo, por DVD, pendrive, ele tinha que ter visto. Obrigado, irmão. Pai da Marituba e JP, torcida tem que promover um aero Alter para ter certeza que esse infeliz vai pegar o avião rumo à Bahia. Planejamento pífio. Escapamos de um vexame ainda maior. O Botafogo de Futebol e Regatas não é brincadeira. Valeu, irmão. André Júnior, se fosse uma Supercopa contra o Palmeiras, ele se importaria. Pô, conta da rivalidade com a Leila. André, você está tocando numa coisa interessante. Tá? É por isso que eu falei Paris Saint-Germain, irmão. É por isso que eu falei Paris Saint-Germain. Será que se fosse um jogo contra o Paris Saint-Germain, valendo um troféu, ele deixaria o Lyon desse jeito? Ele largaria o Lyon desse jeito? Ele não largaria. Tá? Ele não largaria. Concordo com você. Tá, parceiro? Tamo junto. Yuri Oliveira. Lucas Alta entregou os 3 gols. Que bizarro esse cara. Os 3 gols. Tá? O primeiro, Yuri, vamos ser sinceros. A falha não foi dele. A falha não foi dele. Ali, o Alexander Barbosa, que fez uma partida horrorosa também, vamos pontuar aqui, sai e deixa um buraco, porque o Bruno Henrique, quando sofre o pênalti, ele tá do lado esquerdo. O Lucas Alter que chega tentando dar um carrinho louco, tá? Mas ele fez o pênalti, então ele tem culpa na parada. Beleza? Alexandre, boa noite, amigo. Boa noite, irmão. Precisamos dar uma resposta ao John Textor. A única coisa que podemos fazer é desfazer o sócio. Ele faz o que quer, a gente também. Então, Alexandre, desculpa, mas não, irmão. Não, Alexandre. Tá? Isso eu não vou fazer, camarada. Tá? Sabe por quê, irmão? Aí tu cancela teu sócio torcedor. Eu sou glorioso, parceiro. E aí, em uma semana, ele dá uma resposta pra gente. Contrata um técnico pica, contrata 2 jogadores bons, o Botafogo volta a ficar forte. Eu vou querer ser sócio de novo, eu vou ter que começar lá no plano preto. Mas é de cada um, Alexandre. Quem quiser cancelar o sócio, fica à vontade, mas eu sugiro que não. Quem quiser assinar, quem quiser sair do sócio, fica à vontade. Beleza? Tá? Fala, Thiago. E o gringo vai brincando de manager de times. Só não pode criticá-lo, porque ele é Deus Supremo, nosso Salvador. Torcida omissa, merece muito mais. Então, Thiago, o que você sugere? Tá? Eu acho que tem que ter uma pressão, irmão. Tem que ter uma pressão, tá entendendo? Tem que ter uma pressão. Só um minutinho, calma aí. Calma aí. Pera aí, galera. Muita gente falando aqui na live. Ó. Perfeito. Fala, Luiz Garcia. Temos que tirar algo de positivo sempre. Eu sempre falo isso. Esse resultado serviu para acender a luz amarela para o Textor. Tem que fazer bem mais do que temos visto, do que tem sido anunciado. A temporada vai ser difícil. Então, Luiz, a verdade é uma só, irmão. Eu coloquei aqui uma enquete. Gostaria que vocês votassem. Torcedor, qual o maior erro? Não é qual o erro, é o maior. Todos aqui são erros, tá? Desse início de ano do Botafogo. Todos na conta do John Textor. Não ter um técnico. Tá ganhando por 41%. Tá? Eu acho que isso daqui, eu também votaria nessa. Sérgio Andrade, obrigado, irmão. Obrigado, que Deus abençoe, tá? Eu também iria nessa. Não ter um técnico, para mim, inadmissível. É inadmissível. Tá? Não ter um técnico, inadmissível. Para mim, seria o maior. Não ter um técnico. Tá? Mas aqui, 39% próximo, pré-temporada mal feita, improvisada. Improvisada. A nossa pré-temporada foi improvisada. Só para lembrar os senhores,
tá? O Botafogo se reapresentou no dia 14, teve jogador que se reapresentou no dia 18, o Bastos se apresentou no dia 21, tá? No dia 12, o Botafogo jogou. Foi perguntado ao Carlos Leiria se ele seria o técnico da pré-temporada. Ele falou que ele não sabia de nada. Fala, rapaziadinha. Piroca, hein? Malandro. Botafogo tem que se decidir. Vai entrar no grupo lá de cima pra brigar ou não vai? Não dá pra ficar ao meio termo. Ou vai, depois volta, depois vai. Irmão, se for entrar no brigo lá de cima pra brigar todo ano, não pode iniciar uma temporada assim, né? Não pode iniciar uma temporada assim, porque é evidente que você ganha do Flamengo no Brasileiro por 4-1, na chance seguinte os caras vão querer descontar, irmão. Vão querer ganhar, não vão querer, ficar de lero-lero, meu parceiro. E aí o Botafogo vai pra final, né, de Copa, Supercopa, sem técnico e ainda com um elenco em formação, né? Pagou pra ver, meu irmão, com um par de 10. Pagou pra ver com um par de 10. Contra o Fluminense, que é uma merda, o par de 10 foi suficiente. Contra o Flamengo, que é muito melhor do que o Fluminense, não deu. Tomou-lhe porrada. E tomou uma porrada bem dada, né? Uma porrada bem dada. Errei. Antes do jogo falei que esse Flamengo não é nada demais, que o Felipe Luiz não era isso tudo. E, na verdade, a gente viu um Flamengo sobrando taticamente. Time organizado, sabendo o que fazendo com a bola, tocando bem, criando, chegando. E aí, evidentemente, que a questão física também tem que ser levada em consideração, né? Evidentemente. O Botafogo tomou um baile físico. Fisicamente não teve jeito. O Flamengo pressionou. Parecia o Botafogo e o Flamengo do ano passado. O Botafogo pressionou o Flamengo, né, naquela época. O Botafogo pressionou o Flamengo e não deixou o Flamengo. Sufocou o Flamengo. E dessa vez foi ao contrário. O Flamengo que sufocou o Botafogo. Não deixava o Botafogo pegar na bola. Não conseguia trocar 3, 4 passes. Matava na falta, matava na roubada de bola. Ficava com a bola. Era mais perigoso. Sobrava fisicamente. E esse foi o resumo do jogo. Um Flamengo mais interessado. Melhor fisicamente e melhor treinado. Repito, o time 11 contra 11, bem equilibrado. O problema não era esse. O problema foi físico e tático, né? Os jogadores do Botafogo não conseguiram tocar a bola. Salva de palmas apenas pro Igor Jesus, que, meu irmão, jogou sozinho, correndo de um lado pro outro, brigando, segurando a bola, correndo. Os volantes tentaram, mas também se fuderam, né? Ficaram perdidos ali no meio de campo, correndo, mas sem ter muito o que fazer. E aí, evidentemente, que quando um jogo eu já tô falando, tudo que eu falei aqui é de desempenho, né? O desempenho foi esse. Agora, o resultado, evidentemente, quando o placar é 3-0, e 3 gols passam diretamente pelo zagueiro do Botafogo fazendo alguma merda, é impossível você ignorar o fator Lucas Alter, né? O fator Lucas Alter é fundamental para o placar de 3-1. Simples assim. Os 3 gols do Flamengo saíram em 3 lances do Walter. O primeiro, ele chega atrasado e dá um carrinho, pênalti claro. O segundo, ele chega atrasado, o Bruno Henrique deixa passar, faz um golaço, mas o Walter tá atrasado no lance. E o terceiro, numa saída de bola do Botafogo, o Walter vai dominar e pisa na bola. Ele pisou na bola, a bola foi pro cara. E aí, além de tudo, de pisar na bola, ele perde a dividida pro Luiz Araújo. Pô, um zagueiro perder a bola pro filé de borboleta Luiz Araújo é brincadeira, irmão. Aí assim, não tenho o que falar, é só sair do Botafogo mesmo. Que o Botafogo faça logo esse empréstimo. Tava querendo vender, irmão. Empresta, só se livra. Só tira esse cara de dentro do Botafogo, acelera o planejamento, apresenta logo os zagueiros que vão jogar pro Walter não ter que mais jogar. E o principal de tudo, né? Que acelere logo a questão do treinador. Tava muito claro que é um problema a questão do treinador. O Botafogo pagou pra ver. Falei isso aqui antes do jogo contra o Fluminense. Pagou pra ver. Contra o Fluminense, o par de 10 foi suficiente, porque o time do Fluminense é pior ainda. Mas contra o Flamengo, melhor, o par de 10 não foi suficiente. Tomou uma paulada, ficou escancarada a necessidade
de um técnico. Duvido que o Textor não saiba disso. Ele sabe disso. Inclusive tem uma teoria que pra mim aqui, vamos lá. A partir do momento que o Botafogo perdeu os dois craques do time, o Almada e o Luiz Henrique, muita gente, inclusive eu, cravou que o Textor cagou pro jogo contra o Flamengo e por isso que a gente foi assim pro jogo. Eu já tô começando a achar que é o contrário. Eu tô achando que ele valorizou demais esse jogo, tanto que prefiro nem contratar um técnico antes desse jogo. Porque ele sabe da importância desse jogo. Imagina se o Botafogo, 2, 3 dias antes do jogo contra o Fluminense, vai lá e contrata um treinador. O treinador vai lá, joga contra o Fluminense e ganha porque poderia ganhar, porque né, o time do Fluminense é fraco. Aí depois vem, joga contra o Flamengo e perde. O novo treinador já teria no currículo dele uma derrota para o Flamengo, e isso a gente sabe como isso é uma pressão dentro do Botafogo com relação à torcida e tudo mais. Então, eu não duvido nada, não é informação, tá? Eu só tô criando uma teoria aqui na minha cabeça. Eu não duvido nada dele, a partir do momento que ele percebeu que ele não ia conseguir fazer uma preparação decente para enfrentar o Flamengo, ele falou assim, não, vamos contratar o técnico só para depois do jogo contra o Flamengo. Que aí não vai ter essa pressão, não vai ter essa questão. Sei lá, irmão, tô divagando aqui porque eu não faço a menor ideia. O fato é que não tem muito o que fazer. A merda já tá feita. O Textor demorou a contratar. A gente disse aqui que o planejamento tá atrasado e a gente não tá mentindo, nunca mentiu pra vocês. A única coisa que muda é que a gente tava tentando ter paciência diante da situação em que, porra, o Textor que manda, ele tá querendo tempo, a gente vai ter que dar tempo pra ele, não tem o que fazer. E continua, mesmo puto com a derrota, e nada vai mudar, porque a gente não tem o que fazer, irmão. Vocês têm que entender que o teu Botafogo, o meu Botafogo, o nosso Botafogo foi vendido, irmão. A gente não tem mais o Botafogo igual era antes. Não, graças a Deus, nesse sentido. Né? Não adianta mais ir pra porta de General Severiano, reclamar, bater palma, falar que o Montenegro não vai contratar mais rápido por causa disso, irmão. Né? Então é isso, o Textor é o dono. Ele quer tempo, ele vai ter o tempo. É simples assim. E a gente não tem o que possa fazer. Não adianta nada a gente ficar reclamando todos os dias aqui. A gente fala todos os dias que o planejamento tá atrasado. Claro que a gente fala. Mas e aí? Não adianta, cara. Não muda nada. Já falamos isso pro Textor, já falamos isso pro Alessandro Brito, já falamos isso pra quem interessa, irmão, dentro do Botafogo. E aí a gente escuta o quê? Cara, não adianta. Vai ser no tempo dele. O técnico vai falar assim, tudo bem, início de ano é assim, a gente não vai acelerar. E é isso, meu irmão. Não tem o que fazer não, cara. Não tem o que fazer não. Quem quiser, Nilson, seu pau no cu, bota a camisa, vai lá pra frente de General Severiano e fica protestando, porra. Vê lá se vai dar certo. Vai dar certo? Não vai dar certo, porque ele vai cagar na cabeça de vocês e vai contratar na hora que ele quiser contratar. É isso. Não tem o que fazer, pô. Não tem o que fazer. É isso. A gente tá numa situação que não tem o que fazer. Não há o que ser feito. É esperar o cara que é o dono do clube, o cara que tem o dinheiro, liberar, fazer as contratações e contratar quem ele quer pra técnico, pô. Não tem o que fazer. Pode ficar o mais puto ou o mais calmo possível. Não tem o que fazer. Essa é a verdade. Não tem o que fazer, pô. Não tem o que fazer. Se vocês acham que você tem que fazer, vocês só são burros mesmo. Se vocês acham que a minha postura aqui mudaria alguma coisa, vocês só são muito ingênuos. Muito ingênuos de achar que alguma coisa mudaria. Não ia mudar porra nenhuma. Aliás, não vai mudar. Vai mudar ele contratar quando ele quiser, na hora que ele quiser, pô. Se vocês ainda não entenderam isso, sinto muito. Vai, sei lá, torcer pra vôlei, basquete, golfe, ping-pong. No Botafogo, que é o fruto da paixão de vocês, só vai resolver quando o Textor quiser, pô. Só vai funcionar quando o Textor quiser, pô. Vocês não estão entendendo isso até hoje. Não é uma opinião, é um fato, pô. É um fato, não há o que fazer, pô. O cara só vai contratar quando ele quiser, pô. E se ele não quiser, e se ele não achar alguém, ele não vai contratar. O Textor tá cagando e andando pra torcida? Tá, porque ele tem na cabeça dele o que tem que fazer, pô. É isso. Quando o Textor foi campeão ano passado, você acha que o Textor tava cagando pra torcida? Também não. Ele tá fazendo o que ele tinha que fazer, irmão. É isso. Ele vai fazer o que ele tinha que fazer. Ele tem um planejamento pra cabeça dele e os principais campeonatos que o Botafogo vai disputar. E pra esses principais campeonatos que o Botafogo vai disputar, ele acredita que vai ter um time forte. Se você tá nervoso, o problema é seu, pô. Eu tô nervoso. É um problema meu também.
Nada disso vai influenciar. Nada disso vai influenciar. É só isso. É só isso. Ficou muito claro a diferença física, a diferença tática, né? Ficou muito clara essa diferença. Ficou muito clara também a diferença de banco, né? Quando no segundo tempo o Flamengo começou a trocar, entrou o Everton Cebolinha, entrou o Luiz Araújo, entrou o Juninho, entrou uma porrada de gente boa. O nosso entrou os moleques e na verdade o Leiria nem quis mexer, né? Ainda tem isso, né? O Leiria, além de tudo, nem quis mexer. Nem quis mexer. Quase 40 do segundo tempo o cara botou o Danilo Barbosa. Foi o Bruno Cortes? Acho que foi. Falou, o cara deu um sorriso. Ele só não disse que foi irônico, né? Porque imagino que deve ter sido, né? 40 do segundo tempo, 2-0, o cara me chama pra entrar no jogo? Tá de sacanagem, né? Deve estar sendo muito respeitado, sim, pelos jogadores do Leiria. Pô, uma atitude dessa aí é brincadeira, né? Então é isso. Então, grande nação, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal. O Flamengo venceu, jogou fino. E a torcida do Botafogo tá desesperada, galera. É isso aí, se você curtiu essas reações hilárias, já fortalece no like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui. Bom, então é isso aí, um abraço a todos, fiquem com Deus, vou ficando por aqui, nos veremos no próximo vídeo.